eu queria citar o exemplo de um missionário que é uma das biografias mais exemplares e mais poderosas que eu já li. Inclusive ontem eu peguei um livro para ler, dar uma revisada no livro, e acabei lendo o livro inteiro, de ontem para hoje. A biografia de Adoniran Judson. Cada página que eu lia, eu queria ler mais. Meu Deus, parece que quando você está lendo um livro que você é impactado, você fica folheando. E é tão impactante que você não quer parar. Pelo menos comigo é assim. Mas Adoniran Judson, um missionário americano do século XIX, ele é um exemplo de que evangelho envolve sofrimento. Ele exemplifica essa parábola como um todo. Esse missionário que foi para a Birmânia, um país terrível para se pregar o evangelho. Só para vocês terem uma ideia de como a Birmânia era difícil, William Carey, que já havia desbravado, que é conhecido como o pai das missões modernas, estava na Índia. E Adoniran Judson passou na casa de William Carey e disse assim: se você pregar o evangelho lá, provavelmente você vai morrer logo. Tinha um filho de William Carey na Birmânia que não tinha coragem de pregar o evangelho. Havia um rei lá que era terrível, que fazia os seus súditos se apresentarem diante dele, e se você dissesse uma palavra desrespeitosa, você poderia sair da audiência com o rei sem vida. E foram inúmeras as vezes que Adoniran Judson ou sua esposa Anna Judson estiveram perante esse rei. E ele e sua esposa chegam na Birmânia em 1813. Em 1816, preste atenção, 1813, passaram-se 3 anos. Eles aprenderam o idioma e ele escreveu o primeiro folheto, que falava sobre o Deus eterno e sobre Jesus. 3 anos, só para aprender o costume e escrever um folheto. Em 1819, acontece um fato importante. O primeiro homem se converte. Agora observe, 1813 a 1819, 6 anos. 6 anos de trabalho duro para uma pessoa se converter. Você entende o que é o valor do reino? Pessoas na Inglaterra e na América enviando sustento para eles, eles suando a frio durante 6 anos para uma alma se converter. Trabalhos pequenos. Em 1824, ele foi acusado de espionagem, porque nessa época o Império Britânico fez guerra à Birmânia. Então qualquer estrangeiro que se encontrava no país da Birmânia era acusado de espionagem. E homens inocentes e mulheres inocentes eram torturados sem causarem nada, simplesmente porque o governo era maldito, era ruim. Então nessa época ele foi preso e ele passou 11 meses, 1 ano, para arredondar, 1 ano inteiro, 1 ano inteiro numa cela fria, fedorenta, junto com outros 50 pessoas. Lá era onde eles faziam todas as necessidades, lá eles passavam angústia, lá eles vomitavam. E detalhe, eles não tinham nem a dignidade de dormir deitado no chão. Eles eram pendurados numa vara gigante de bambu que atravessava a cela, e eles com grilhões amarrados aos braços e às pernas eram pendurados igual porcos no açougue. Foram 11 meses inteiros nessa sofrência, até que em 1825 ele sai da prisão. A guerra estava acabando e o Império Britânico obviamente venceu, e ele juntamente com outros 7 estrangeiros, 8 no total, foram obrigados a caminhar 12 quilômetros. Agora vocês pensem, 12 quilômetros é daqui em Álvares Machado, em ruas lamacentas, poeirentas,
num calor de 40 graus, o autor diz, e a essa altura os pés deles, que não viam algo robusto há um ano inteiro, estavam sensibilizados. A essa altura a sola do pé deles era como se fosse a sola do pé do meu filho Emanuel, de tão sensível que estava, de que eles não usavam calçados nenhum. Ficaram 11 meses inteiros presos, pendurados, sem tomar sol, numa cela imunda. Então, conforme eles caminhavam, diz o biógrafo, seus pés ensanguentavam, de maneira que desses 8, um morreu de exaustão, já não aguentava mais, seus corpos esqueléticos, obviamente, de tanta fome na prisão. E para surpresa de muitos que entendiam que aqueles 8 que saíram dali certamente nunca mais sairiam vivos, houve uma reversão da situação. Então eles foram libertos. Adoniran Judson, ele se ergueu, ele se levantou daquele sofrimento. Porém, ele já estava muito calejado dos seus sofrimentos na Birmânia. Durante esse período que ele e sua esposa Ana Judson estiveram na Birmânia, eles tiveram 3 filhos, os quais não atingiram nem a adolescência. Os 3 morreram. Era muito sofrido a situação. Em 1826, sua esposa Ana, que era sua companheira fiel, morreu também. 6 meses depois, a única filha que ainda restava, morreu também. Em 1827, ele recebe uma carta dos Estados Unidos informando da morte do seu pai. Pouco tempo depois, ele é informado também numa carta que o seu irmão nos Estados Unidos também morreu. Ou seja, ele sai de um sofrimento e entra no outro. Suas tristezas foram se acumulando. E em 1828 ele começa a entrar em depressão. Ele relata que ele sentia na sua alma uma angústia contínua. O que é isso? É uma angústia que nunca vai embora, nunca acaba. O peito perturbado, a mente inquieta, cansaço, não parava, não saía. E uma pessoa depressiva é assim ou não é? É assim. A pessoa, ela se afunda numa angústia, parece que nada está bom. Ela não consegue ver um verde, ela não consegue olhar para uma praia e se alegrar, ela não consegue abraçar um filho, um companheiro de casamento e amá-lo. Não tem sentido, as coisas perdem o sentido. Um aperto invade o seu peito, parece que nunca vai embora. A maioria, talvez hoje em dia, alguns buscam psicólogos que os ajudam. Quando estes não os ajudam, eles vão para psiquiatras. Alguns ficam meses à mercê de drogas. Alguns saem, outros nunca mais saem de lá. Não é verdade? Mas o que esses santos homens faziam? Eles venciam na oração. Na oração. Esse homem de Deus, ele dizia: essa angústia que não sai no meu peito, eu não vejo nenhum motivo nela, nenhum propósito maior nela, senão que me levá-lo aos joelhos. Em 1830, ele aparentemente começa a se recuperar da depressão, e é nessa época que ele e sua equipe começam aos trabalhos evangelísticos novamente. E numa dada ocasião eles distribuem 10.000 folhetos. Nessa época a situação já tinha melhorado para a missão. Nessa época já não havia tanta perseguição como antes. Numa data especial, 6.000 pessoas começam a ouvir a pregação. Desses 6.000, 217 pessoas foram batizadas.
Agora, tudo isso levou, sabe quanto tempo? 37 anos. 37 anos a dona Irã Judson passou na Birmânia. Em 1834, ele realizou a sua obra literária magna. Ele traduziu a Bíblia inteira, não do inglês, nem do latim, mas do hebraico e do grego, direto dos originais para o idioma birmanês. É a sua obra magistral. Ele deu a Bíblia inteira. Até hoje a Birmânia não é mais a Birmânia, é a República do Mianmar. Até hoje a única tradução que eles têm da Bíblia é a que a dona Irã Judson fez em 1834. Para encerrarmos, quando chegou 1850, ele já bem velho, desgastado, ele sai de casa. E nessa época ele estava com sua terceira esposa. As duas primeiras já haviam morrido. Detalhe, tem isso também. E ele sai para uma viagem. O médico disse para ele assim: é melhor você voltar para os Estados Unidos, porque talvez a viagem possa melhorar a sua condição de saúde. E a esposa dele diz assim, ele já estava muito doente, ela diz assim: eu acredito que você breve encontrará o Senhor. Você está pronto para a morte? Aí ele diz assim, ele responde: eu não estou cansado de trabalho. Ele diz para a esposa: eu não estou cansado deste mundo. Se eu puder viver, eu viverei mais 100 anos. Porém, se for para morrer, eu morrerei tão feliz quanto uma criança quando sai da escola. E de fato morreu. Alguns dias depois, quando o barco já tinha saído, ele veio a falecer. E ele foi sepultado em alto mar. Alguém pegou um caixão simples de madeira, colocou o seu corpo, fizeram uma oração bem rápida e atiraram o seu corpo no oceano. Hoje, todos os cristãos que tem nesse país têm sua origem em Adoniran Judson. 6 anos para se ter o primeiro convertido, 9 anos para se ter as primeiras porções do Evangelho, 7 anos para sair o primeiro folheto, e 37 anos para se concluir uma obra. O que aparentemente era simplesmente uma sementinha se transformou numa árvore frondosa. Assim é o reino de Deus. O Evangelho é uma árvore que cresce. Assim é a obra. Uma semente que nós plantamos pode se tornar essa árvore poderosa.